Bom, pessoal, hoje o tutorial é para a gente construir um diagrama de atividade usando a ferramenta do Astar. Então, primeiramente, vocês têm que pegar no Moodle, na parte da quinzena 7, o enunciado de aula prática de diagrama de atividade. Esse enunciado mostra o caso de uso, utilizar seguro de um sistema de uma seguradora. Então, a gente vai construir um diagrama de atividade seguindo as atividades que estão descritas na execução desse caso de uso. Então, o segurado que está com o carro avariado aciona a seguradora através do telefone contido no cartão de segurado. A seguradora recolhe o veículo e encaminha para a oficina, que efetua a avaliação dos danos do veículo. Aí aqui nós temos uma condição se, que quer dizer que nós vamos ter aí pelo menos duas opções para o fluxo de atividades nesse diagrama. Então a primeira opção indica que se a oficina indica a perda total, a seguradora efetua o pagamento do valor do veículo ao segurado e o caso de uso encerrado. Então essa é uma opção. Se não, a oficina efetua o conserto e a seguradora cobra a franquia do segurado. O segurado efetua o pagamento da franquia e o caso de uso é encerrado. Então, aqui nós temos toda a descrição das atividades, vamos colocá-las aqui, então, no Astar. Então, aqui dentro do Astar, vocês vão no menu aqui, Diagram, na opção Activity Diagram, que é a opção do diagrama de atividade. Aqui vocês vão ver todas as ferramentas necessárias para a gente fazer o diagrama de atividade. E primeiramente nós vamos identificar aqui que esse caso de uso tem atividades sendo executadas por três atores diferentes. Então primeiro nós temos o segurado, depois nós temos a seguradora e depois nós temos a oficina. Então, quando nós temos um diagrama de atividades, onde nós temos mais de um ator executando atividades, a gente precisa colocar as chamadas swim lanes, ou raias de natação, no diagrama aqui de atividades. No Astar, para fazer isso, basta acionar esse primeiro ícone aqui que vocês estão vendo, Partition. Então, vamos colocar aqui. Primeiro ator é o segurado, depois nós temos a seguradora e por fim nós vamos ter aqui a oficina. Então o caso de uso ele é iniciado com essa bolinha aqui preta, né, Initial Node. Então nós vamos colocar aqui que quem inicia esse caso de uso é o segurado. Se vocês repararem aqui do enunciado, está falando o segurado que está com o carro avariado aciona a seguradora. Então, a nossa primeira atividade, que nós vamos representar com esse formato aqui, né, indicando uma ação, uma atividade, tá aqui, acionar seguradora, seria aí a nossa primeira atividade feita pelo segurado. Então, a gente liga o estado inicial a essa atividade. Vou organizar aqui um pouco, ok? Após, a gente tem aqui a seguradora recolhe o veículo e encaminha para a oficina. Então, nós vamos ter aqui uma próxima atividade, que seria recolher veículo. Então, tá aqui. Vamos ligar aqui, então, para indicar essa sequência dos eventos, né, das atividades. E a próxima atividade seria a avaliação dos danos do veículo feito na oficina. Então, vamos colocar aqui mais uma atividade na raia aqui da oficina. Avaliar danos do veículo. Então, nós temos aqui essa atividade. Ok. Agora aqui vem aquela situação onde eu tenho duas opções. A opção da perda total ou a opção do conserto.
Então, se ocorrer a perda total, a seguradora efetua o pagamento. Então, vamos colocar aqui que a gente tem uma atividade para a seguradora, que é efetuar pagamento do veículo ao segurado. Então, nós temos essa opção aqui. Vou diminuir um pouquinho a altura aqui, ok? E a outra opção seria a oficina consertar o veículo. Ok, maiúsculo. Ok, então nós temos duas atividades como opção dessa atividade avaliar danos. Então, para a gente fazer isso, tem esse ícone aqui, que é esse losango, tá? Indicando aí Decision Mode. Então, nós vamos usar. Tá aqui, né? O Decision Mode. Vamos ligar, então, essa atividade aqui ao módulo de decisão. E daqui a gente tem as duas opções. Então, pronto. Vou organizar aqui um pouquinho. Ok. Bom, é importante a gente identificar a condição que vai fazer ou ir para um lado ou para o outro. Então, vou colocar aqui uma caixinha de texto, indicando aqui perda total entre colchetes. Isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer que se houver a condição perda total, eu vou executar essa atividade. Se não, vai consertar o veículo. No caso de se efetuar pagamento do veículo ao segurado, o caso de uso vai poder ser encerrado aqui. Então, a gente coloca esse símbolo de encerramento de caso de uso, né, do diagrama de atividade, liga essa atividade ao encerramento. Então, para esse fluxo, o encerramento ocorre aqui. No caso do conserto do veículo, vamos voltar aqui no enunciado, olha só. Se não, a oficina efetua o conserto e a seguradora cobra a franquia. Então, aqui nós temos, na realidade, duas atividades. É o conserto e a seguradora cobrar a franquia. Então, o que a gente vai poder fazer aqui é o seguinte. Eu vou retirar essa setinha aqui, por quê? Porque vão ser duas atividades, vou colocá-la mais aqui embaixo, que é consertar o veículo e cobrar franquia do segurado. Então, vamos lá. Vou subir aqui um pouquinho, senão vai ficar muito comprido o nosso diagrama. Às vezes é difícil a gente selecionar o que a gente quer nesse arrastar. Vou tirar a caixa de texto aqui, ou pelo menos vou diminuí-la, fica mais fácil. Perfeitamente aqui. Então, agora vamos subir aqui um pouquinho. Isso, que aí a gente vai ter aqui a nossa opção. Então, essas duas atividades, elas podem ocorrer em paralelo, né? Feitas aí, inclusive, por entidades diferentes. Então, para representar isso, nós temos esse fork node. Nós vamos colocá-lo aqui. Deixar ele ocupar aqui toda a raia. Vamos ligar, então, aqui o ponto de decisão até esse fork node. Opa. Vamos puxar ele aqui um pouquinho para cima. Ele tá querendo vir para cá, não é isso que eu quero. Vamos deixar aqui. Tá difícil. Vamos reduzir aqui um pouquinho. Até reduzir aqui para ele não reclamar disso. Ok. Muito bem. Opa. Sem escapar para outra raia. Ok.
voltar aqui para não ter esse problema. Ok. Bom, então daqui a gente pode tirar, então, a seta que vai para consertar veículo. E aqui a outra seta que vai para cobrar a franquia do segurado. Então, a gente representa esse traço aqui para indicar que nós temos duas atividades sendo disparadas aqui a partir desse ponto de decisão. Bom, a gente voltar aqui no enunciado, está falando que o segurado efetua o pagamento e o caso de uso é encerrado. Então, nós temos aqui mais uma atividade para o segurado, que é efetuar pagamento da franquia. Ok. Vou tentar colocar aqui. Logo depois da cobrança. E falar no caso de uso encerrado. Mas aqui, a partir do momento também que consertar, né, quando terminar o conserto do veículo e o pagamento, é que efetivamente a gente tem a finalização total desse caso de uso. Então, tem esse join node que nós vamos utilizar aqui para mostrar. Deixa eu já subir aqui um pouquinho, ficou muito baixo. Para mostrar o quê? Que efetua o pagamento, conserta o veículo, puxa essa seta para cá, conserta o veículo e após a gente tem, por fim, então, aqui o encerramento do caso de uso, ok? Então é isso, pessoal. Vocês têm que reparar, então, quais os atores que participam do caso de uso, que executam as atividades. Caso seja mais de um, é necessário a colocação dessas raias, indicando cada um dos atores. O início do diagrama representado por essa circunferência preta, né? O fluxo, então, tendo aqui a opção de fluxo alternativo, a gente vai colocar, então, né, esse losango, uma condição, e continuar o fluxo, nesse caso aqui terminava depois do pagamento do veículo, e a outra opção era consertar o veículo, cobrar franquia e o segurado pagar essa franquia. Depois esses casos de uso, essas atividades, finalizando aqui nesse nodo, para depois finalizar aqui o caso de uso, ok? Então é assim que a gente faz o diagrama de atividade usando a ferramenta do Astar.